Esta é a terceira parte da aula sobre carboidratos, estrutura e função. Até a parte anterior, eu havia falado sobre os monossacarídeos. Dando sequência, nós vamos falar um pouco sobre disacarídeos agora e posteriormente sobre oligossacarídeos. Primeiramente, o que viriam a ser os disacarídeos? Disacarídeos são dois monossacarídeos ligados por uma ligação do tipo glicosídica. Lembrando que essa ligação glicosídica é uma ligação do tipo covalente. Os oligossacarídeos, eles são formados por uniões de até 20 monossacarídeos, ligados por ligações também glicosídicas. Então, um tipo de oligossacarídeo são os disacarídeos. Disacarídeos são os oligossacarídeos mais comuns, mais abundantes que ocorrem na natureza. Eu vou trazer como exemplo agora, né, a chamada maltose. A maltose ela é formada pela ligação de duas glicoses. Uma glicose ligada a outra glicose por uma ligação do tipo glicosídica. Então, primeiro, como é formada essa ligação glicosídica? Essa é a pergunta. Ela é formada entre a hidroxila de um açúcar, de um monossacarídeo, reagindo com o carbono anomérico de outro monossacarídeo. Eu preciso que vocês conheçam esses termos, né? O que é um carbono anomérico, isso aí já foi falado, então já é para estar sabendo. Então aqui ó, tem uma glicose desse lado, outra glicose do outro lado, ok? Qual seria o primeiro carbono? Carbono de número 1 da glicose. Geralmente é esse carbono aqui, ó, da extremidade, virado aqui para o lado direito. Carbono 1, que representa também o carbono anomérico. Né? Essa forma da glicose é a forma alfa ou beta. Como é que eu vou saber? Na forma alfa, a hidroxila, ela fica voltada para baixo, lembra disso? Então aqui eu tenho uma alfa de glicose, ok? E do outro lado, aqui o carbono 1 está virado para o lado, também para o lado direito, né? Só que aqui a posição da hidroxila é para cima, ou seja, essa glicose está na forma beta de glicose. Para formar a ligação glicosídica, ocorrerá a reação entre o carbono de número 1 da glicose, que é o carbono anomérico, com a hidroxila, no caso aqui, do carbono 4. Aqui, ó, carbono 1, 2, 3, carbono 4. Nessa reação, ocorre a saída de uma hidroxila e um hidrogênio do outro carbono, né? Formando assim essa ligação aqui, que é a ligação glicosídica. Né? Então, com a saída da hidroxila e de um hidrogênio, vai sair na forma de água, H2O. Okay? Se fosse para eu quebrar essa ligação, eu teria que fornecer uma molécula de água, vai entrar água em vez de sair água. Ok? Então, essa ligação glicosídica, ela é feita entre o carbono 1, alfa 1, tá vendo aqui, ó, na forma alfa 1, com o carbono 4. Eu posso afirmar, então, que é um tipo de ligação que eu vou denominar como ligação do tipo alfa 1, 4. Glicose, alfa 1, 4, glicose. Então, são duas glicoses unidas por uma ligação glicosídica do tipo alfa 1, 4. Ok? Outros disacarídeos importantes, né? A maltose, então, que a gente mencionou, glicose mais glicose, unida por ligação alfa 1, 4. Glicose mais frutose vai dar sacarose. Tem que ver o tipo de ligação aqui também. Né? Glicose mais galactose vai dar o disacarídeo do leite, que é a lactose. Okay? Lembra que galactose é monossacarídeo. Lactose é disacarídeo. A gente vai ter que observar também o tipo de ligação. Se eu juntar glicose mais glicose, eu vou obter algo diferente de maltose. Olha aqui, ó, glicose mais glicose, formando trealose. Essa trealose, ela é formada por um tipo de ligação diferente do que nós observamos aqui com a maltose. Né? Então, não basta eu unir duas glicoses. Eu tenho que uni-las com um tipo de ligação específico para formar o disacarídeo, ou até o polissacarídeo. Ok? Então, esse tipo de ligação é importante para as moléculas. Aqui, então, o outro disacarídeo, que é a sacarose. Sacarose é o açúcar comum, o açúcar de cozinha, aí, que vocês conhecem. Né? É um açúcar derivado da cana. Um detalhe que eu não mencionei é que a sacarose não é um açúcar redutor. Vou mostrar por quê.
Então, o que forma a sacarose que a gente falou? Glicose mais frutose. Glicose, aqui no caso, está na configuração alfa, né? Alfa 1, carbono 1 com a hidroxila para baixo, ou seja, configuração alfa. A frutose, no caso, o carbono anomérico dela está invertido aqui, né? O carbono anomérico da frutose estaria para cima, ok? Só que para formar a ligação foi invertido, formando aqui a forma beta. Nesse caso, quando inverte a frutose, a forma beta fica para baixo, semelhante à forma alfa. É uma exceção aqui, né? Então, no caso da sacarose, o carbono anomérico da glicose vai se ligar ao carbono anomérico da frutose. Quer ver? Então, aqui, ó, condensou, liberou água. Né? Carbono anomérico da glicose, que é o carbono 1, ligado ao carbono 2 da frutose, que é o carbono anomérico, também da frutose. Quando não tem a presença de nenhum carbono anomérico livre, não é um açúcar redutor. Como eu mencionei, todo monossacarídeo é redutor. Por que todo monossacarídeo é redutor? Porque ele tem um carbono anomérico livre, que pode provocar redução em outros compostos. A sacarose é o açúcar, então, formado pelas plantas, né? Então, somente as plantas produzem a sacarose. Outro disacarídeo importante é o açúcar do leite, é o disacarídeo do leite, que é a lactose. Ele é um açúcar redutor, porque tem um carbono anomérico livre. Né? O outro açúcar, um disacarídeo que encontramos aí na hemolinfa de insetos, é uma reserva de energia para os insetos, é o chamado trealose. Okay? Esse é um açúcar não redutor. Então, aqui para a gente ver. Lactose é formada por galactose ligada a uma glicose. A ligação entre galactose e glicose é do tipo beta, porque a hidroxila estaria para cima, beta do carbono 1, beta 1, ligado ao carbono 4 da glicose. Então a ligação é beta 1, 4, ok? Galactose mais glicose, ligadas por ligação glicosídica do tipo beta 1, 4. Esse disacarídeo, que é a lactose, tem enzima, nós temos uma enzima que degrada, que quebra o disacarídeo, né? A chamada lactase, presente no intestino, ou galactosidase, lactase ou galactosidase. Africanos e orientais é comum a ausência dessa enzima. Né? Algumas pessoas aí têm uma deficiência de lactase. Então, o que acontece com essas pessoas quando elas ingerem leite e produtos lácteos que contêm lactose? Né? Como elas não conseguem quebrar a lactose para absorver esse açúcar, a lactose fica acumulada aí no intestino. Né? Isso atrai água, por osmose, atrai água, o que pode levar a diarreia. Além disso, esse açúcar no intestino ele pode ser usado por micro-organismos, levando à fermentação. Né? E neste caso, produção de gases, né? E assim por diante. Então, pessoas que têm deficiência de lactase, na verdade, a enzima lactase, não conseguem quebrar essa ligação beta 1,4 da lactose. Então, não conseguem absorver esse disacarídeo, esse açúcar aqui. A trealose, por sua vez, é um açúcar não redutor. Por quê? Porque os dois carbonos anoméricos estão envolvidos na ligação glicosídica. Né? Então, aqui eu vou ter a trealose formada por glicose mais glicose. A ligação é do tipo alfa 1, alfa 1. Os dois carbonos alfa 1 estão envolvidos na ligação. Não existe carbono anomérico livre. Esse açúcar ele não é redutor. Né? A trealose é uma fonte de armazenamento de energia que está presente na hemolinfa de insetos, como eu já havia mencionado. Então, de forma geral, vocês têm que saber aí, né? O que compõe a maltose, glicose mais glicose por ligação alfa 4. O que forma a sacarose? Glicose mais frutose. Qual o tipo de ligação, né? O que forma a lactose? Galactose mais glicose por ligação alfa 4. Trealose. O que forma a trealose? Glicose mais glicose. Ligação alfa 1, alfa 1. Ok? Agora a gente parte para um outro assunto, que são os chamados polissacarídeos, ou glicanos. A maioria dos carboidratos ocorrem na natureza na forma de polissacarídeos. E existem diferentes tipos de polissacarídeos. Eles diferem entre si pelo tamanho das cadeias, pelos monossacarídeos que os formam e pelo grau de ramificação que eles têm, além também do tipo de ligação que os une.
Os homopolissacarídeos são polissacarídeos formados por um único tipo de monossacarídeo, né? Então, é a repetição desses monossacarídeos. Então, eu posso encontrar homopolissacarídeos com cadeias lineares, sem ramificações. Ou ainda, eu posso encontrar homopolissacarídeos com a presença de ramificações na cadeia. Por outro lado, existem os chamados heteropolissacarídeos. Neste caso, são polissacarídeos formados por dois ou mais tipos de monossacarídeos, né? Eu posso encontrar, então, heteropolissacarídeos aqui, ó, formados por dois tipos de monossacarídeos diferentes ou mais tipos diferentes de monossacarídeos. Okay? Então, existem cadeias lineares, heteropolissacarídeos com cadeias lineares, ou seja, sem ramificações, ou ainda heteropolissacarídeos com a presença de ramificações em suas cadeias. Ok? Os polissacarídeos, eles não têm uma massa molecular definida. Quando nós estudamos as proteínas, nós sabemos que cada proteína tem um número específico de aminoácidos. E cada proteína, então, tem um peso molecular, uma massa molecular definida. No caso dos polissacarídeos, isso não acontece, né? Eles não têm um peso específico. Eu posso ter, por exemplo, um polissacarídeo que tem um tamanho maior de cadeia. Essa cadeia pode se tornar maior ou menor, ok? Também não existe um molde na síntese de polissacarídeos. A síntese deles é determinada pela forma como as enzimas vão trabalhar. As enzimas que formam esses polissacarídeos, no caso. Ou as enzimas que quebram os polissacarídeos, né? Não tem um molde como acontece com as proteínas. As proteínas têm os genes que determinam qual a sequência dos aminoácidos, qual o tamanho da proteína, e isso não acontece para os polissacarídeos. Quando falamos em homopolissacarídeos, existem moléculas que tenha, por exemplo, a função de reserva de energia, né? Então, se nós observarmos aí na natureza, os animais contêm o glicogênio como um heteropolissacarídeo, aliás, eu errei, um homopolissacarídeo, que tem a função de reserva de energia. É um carboidrato de reserva energética para os animais. Em vegetais, nós encontramos o amido como homopolissacarídeo de reserva energética. Tem aqueles ainda que atuam como componentes estruturais, né? Eles têm a função de sustentação de organismos. Como exemplos aí, né? Na parede celular de células vegetais, nós podemos encontrar a celulose. É um homopolissacarídeo também. Em insetos, no exoesqueleto de insetos, aquela carapaça dos insetos, né? Formando a carapaça, existe um homopolissacarídeo que recebe o nome de quitina. Ok? Quando falamos em heteropolissacarídeos, geralmente eles têm a função de dar suporte extracelular para muitas formas de vida, né? Encontramos, fazendo parte da parede celular de bactérias, né, alguns heteropolissacarídeos. Em animais humanos também, em humanos, encontramos vários heteropolissacarídeos fazendo parte da matriz extracelular, né? Então, esses heteropolissacarídeos, eles estão presentes nos espaços entre as células, nos espaços extracelulares, e eles ajudam a manter as células unidas, formando aí os tecidos, né? Então, o homopolissacarídeo importante, encontrado em vegetais, né, ele é muito abundante em tubérculos, como batatas e sementes, como grãos de milho, é o amido. O amido, ele é formado por glicoses, resíduos de glicoses, né, ligados por ligações glicosídicas. O amido, ele tem dois tipos de moléculas. Uma molécula que não é ramificada, ela é linear, né? Eu vou mostrar ela para vocês. Essa primeira molécula do amido, que é linear, ela recebe o nome de amilose, não ramificada. Olhem aqui, ó. Então aqui a amilose, né? Então são várias glicoses ligadas uma à outra por ligações do tipo alfa 1, 4. Então aqui alfa 1, 4, alfa 1, 4, alfa 1, 4, ok? Uma das extremidades da amilose não é redutora. A outra extremidade é redutora. Então, um tipo de molécula do amido é chamado de amilose, e é linear, sem ramificações, formado por ligações alfa 1, 4.
O outro tipo, chamado amilopectina, é ramificada, é uma molécula ramificada. Se olharmos aqui, ó, um esqueminha mostrando, né? Cada bolinha dessa aqui seria uma glicose, um resíduo de glicose ligado por ligações do tipo alfa 1,4. Ok? Então, aqui as ligações entre as glicoses na amilopectina também são do tipo alfa 1,4 na cadeia principal aqui, né? Só que existem ligações nessa molécula que são do tipo alfa 1,6. Onde eu encontro ligações alfa 1,6? Nos pontinhos aqui de ramificação. Então, entre essa glicose e esta, tem uma ligação alfa 1,6. Depois é alfa 1,4, alfa 1,4, ramificou de novo, mais uma ligação alfa 1,6. Depois alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Né? Então, onde tem ligações do tipo alfa 1,6? Nos pontos de ramificação. Aqui, 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 aqui. Então, onde tem ramificação, a ligação é alfa 1,6. Depois é tudo alfa 1,4. Ok? Essa molécula ela tem várias extremidades, várias pontas. Ó. A maioria dessas pontas são pontas não redutoras. Só existe uma extremidade, uma ponta redutora nessa molécula, na amilopectina. Ok? Então, lembrando, quais tipos de molécula que formam o amido? Tem dois tipos. Um tipo que é linear, formado por ligações alfa 1,4, e um outro tipo que tem ramificações. As ligações são do tipo alfa 1,4 e nos pontos de ramificação, as ligações são do tipo alfa 1,6. Né? Um detalhe interessante aqui, qual a distância de uma ramificação para a outra aqui? Né? Você vai contar aqui em torno de 24 a 30 unidades de glicose, é o espaço que vai ter aqui entre uma ramificação e outra ramificação. Então, entre 24 a 30 unidades de glicose, ou resíduos de glicose. Ok? Então, aqui seria a estrutura da amilose linear, né? E ela vai formar uma estrutura em forma de hélice, helicoidal, né? E compacta, bem compacta. E aqui, do outro lado, a amilopectina. A amilopectina com as suas ramificações, percebam, né? Se nós observarmos aí o teor de amilose e o teor de amilopectina no amido, né? 20% do amido é formado por amilose e 80% por amilopectina, com as suas ramificações. Agora vamos mostrar também o glicogênio. O glicogênio, então, é um homopolissacarídeo de reserva energética presentes em organismos animais, em humanos. Então, o glicogênio representa o principal polissacarídeo de armazenamento das células animais e humanas, né? O glicogênio nada mais é do que um estoque de glicose para o nosso organismo, ok? Ele é muito semelhante à amilopectina, que eu mostrei anteriormente para vocês. Né? Ele tem ligações alfa 1,4 e alfa 1,6 nos pontos de ramificação. Deixa eu olhar aqui a estrutura para vocês. Ó. Então, o glicogênio ele tem uma estrutura bem parecida com a amilopectina. Entre cada resíduo de glicose, ocorrem ligações do tipo alfa 1,4. E nos pontos de ramificação, né, onde tem a ramificação, a ligação é do tipo alfa 1,6. Né? Então, aqui é alfa 1,6, aqui é alfa 1,6, aqui também, aqui. Né? As outras ligações, que não fazem parte da ramificação, são do tipo alfa 1,4. Diferente do amido, né? As ramificações do glicogênio são maiores, não são maiores não, são em maior quantidade. Né? Se nós contarmos aqui o espaço entre uma ramificação e outra, gira em torno de 8 a 12 resíduos de glicose. Então, eu vou contar aqui de 8 a 12 resíduos, tem uma ramificação. Mais 8 a 12, mais outra ramificação. Né? O amido ele tem menos ramificações. Né? Então, o glicogênio ele é mais compacto que o amido, nesse aspecto. Né? Tem várias pontas não redutoras, uma quantidade muito grande de pontas não redutoras, e uma única ponta redutora. É uma ponta redutora só, o restante tudo são pontas não redutoras. Essa molécula, ela tem um formato helicoidal também, né? No interior da molécula tem um espaço oco, parecendo um espaço vazio aí, um espaço oco. Isso faz parte da estrutura do glicogênio, ok? Né? Agora, pergunto, por que tantas pontas não redutoras? Né? Por que, vamos dizer assim, olha, se o organismo estiver precisando de glicose com uma certa urgência,
As enzimas vão quebrar o glicogênio, liberando glicose, a partir dessas pontas não redutoras, entendem? Então isso vai acelerar o processo. Por quê? Porque são várias pontas não redutoras, de tal forma que as enzimas podem atuar em cada uma delas de forma simultânea, né? E isso acelera a liberação de glicose para o organismo. A mesma coisa se for estocar glicose. É possível, então, estocar glicose de uma forma mais rápida, adicionando novos resíduos de glicose a essas pontas não redutoras. Então, as enzimas podem fazer isso, ok? E esse espaço oco aqui que eu falei para vocês, né, lá no interior da molécula, esse espaço ele também tem uma função importante. As enzimas que quebram o glicogênio e as enzimas que formam o glicogênio, elas ficam ancoradas aqui dentro, elas ficam associadas à molécula do glicogênio, fazendo parte aqui do interior, nesse espaço oco aqui, que a gente falou que é um espaço oco, mas na verdade nem é oco, né? Ok? Onde eu posso encontrar glicogênio no meu organismo? Em dois tecidos, no fígado e no músculo esquelético. O glicogênio do fígado, ele vai ser usado, ele pode ser quebrado no próprio fígado para liberar glicose com o intuito de regular a glicemia. Vamos dizer assim, falta glicose no sangue. O que o fígado faz? Ele quebra glicogênio e libera glicose para o sangue, a partir da quebra desse glicogênio hepático. O glicogênio do músculo ele já tem outro papel, né? Ele vai ser usado no próprio músculo, ele não sai para a corrente sanguínea, né? Então, o glicogênio presente no músculo esquelético, ele vai ser quebrado quando o músculo precisar de glicose, se estiver faltando glicose ali no músculo, né? Para não deixar faltar glicose, ocorre a quebra desse glicogênio muscular, ok? O glicogênio ele é mais compacto, é uma molécula mais compacta que o amido, né? Se nós olharmos no interior de uma célula hepática do fígado, né? Célula hepática é uma célula do fígado, a gente vai encontrar o glicogênio associado a grânulos aí, né? Então tem grânulos de glicogênio.